O que me ajudou a passar na residência? Eu diria em uma palavra que foi principalmente foco. Por quê? Quando eu decidi que queria fazer a carreira de cirurgia bucomaxilofacial, eu considero que foi um pouquinho mais tardiamente do que a maioria, porque eu vejo muitos já ingressarem na faculdade, quero ser cirurgião buco. Cuidado, porque muitas vezes você fecha seus olhos para as outras disciplinas. Então, é bom entender que a gente precisa estudar de tudo um pouco. No caso, o que me auxiliou foi também ter começado, através desse foco, 1 ano a 1 ano e meio antes. Foi quando eu tomei a decisão de que era aquilo que eu queria. Eu comecei a estagiar já um pouco também mais tardiamente, lá pelo 6º período. Comecei a apresentar trabalhos um pouco antes. E comecei a focar nos trabalhos de cirurgia, saindo um pouquinho da patologia, que eu fui monitor e fiz iniciação científica, só realmente ali por volta do 8º semestre. Então, ali eu comecei a ver editais na internet. Eu lembro de ter separado 3, um de Pernambuco, um da Bahia e um do Rio de Janeiro. Só que eram editais que não eram tão congruentes, tão homogêneos no que eles cobravam. E daí eu tive que focar mais um. Eu escolhi na época Recife, que foi onde eu cursei a residência. Continuei, comecei a estudar. Depois de um tempo, eu percebi que ao já ter revisado livros que eu já tinha lido pelo menos uma vez, como Malamed, como o antigo Peterson, que agora é o Hope, hoje a gente tem o Miloro, que é muito mais completo. Quem não viu ainda, veja o vídeo sobre quais os principais livros a se estudar para a residência. Então comecei a estudar esses livros e já revisar, já começar a fazer questões cerca de 1 ano antes. Eu considero que isso também foi um divisor de águas. Por quê? Eu comecei a pegar provas anteriores, todas que eu encontrei na internet eu passava a fazer. Os livros de questão de concurso, eu pegava a parte de cirurgia principalmente e começava também a resolver para ver o quanto eu tinha ali absorvido de conteúdo e quais eram as minhas deficiências. Então acredito que um ponto aí chave, um ponto de inflexão, foi o fato de que eu comecei antes e consegui já começar a fazer essa resolução de questões também com bastante antecedência. Quando foi no ano posterior, o ano que eu me formei no meio do ano. E quando você se forma no meio do ano, quem está aí me acompanhando deve concordar, você tem um pouco de dificuldade, porque você vai passar os próximos 6 meses das duas uma. Trabalhando um pouco e estudando, ou trabalhando bastante, então das 3 uma, ou só estudando. Eu estava aprovado em 2 concursos, então acabei tendo que trabalhar e estudar. E não foi fácil. Se eu não tivesse estudado 1 ano atrás, eu teria tido dificuldade, porque eu comecei a trabalhar em meados de junho e fui até o mês de dezembro trabalhando e tentando conciliar ao máximo. Para quem não viu, veja o vídeo que a gente fez, o vídeo raiz sobre a minha história, vocês vão ver que eu voltei até lá no posto de saúde. Eu ficava trabalhando lá 4 dias dos 5 da semana, sendo que depois do expediente eu ficava estudando até tarde, porque eu tinha muitas vezes mais tranquilidade de estar lá estudando do que talvez em casa. Então eu tive que pagar o preço. E um dos motivos pelo qual então eu talvez tenha sido aprovado de primeira, e não é demérito nenhum você também ser aprovado de segunda ou terceira, ou quantas vezes forem necessário, mas o objetivo aqui do vídeo é o motivo da aprovação, independente do tempo, porque cada um tem o seu tempo, foi com certeza o fato de que eu comecei a pagar o preço antes. E pagar o preço antes é deixar de ir às vezes para algum show, deixar de fazer viagens, deixar de ter algo que você gostaria de ter porque você não está podendo trabalhar para poder investir, mas pode ter certeza, isso vale a pena, porque quando vocês forem aprovados, vocês vão então vivenciar esse sonho que é a aprovação naquela residência que você almeja.